Olá, hoje a gente vai fazer uma revisão bem prática da anatomia do dorso, focando no que realmente importa para a clínica. Vamos explorar as estruturas por trás das hérnias lombares e entender o que de fato garante a estabilidade da nossa coluna. Beleza, vamos lá. O dorso é uma estrutura incrível, né? Pura força e mobilidade. Mas toda essa complexidade também esconde algumas vulnerabilidades. Pequenas fraquezas anatômicas que podem se transformar em problemas clínicos bem sérios. E é exatamente aí que a gente vai focar hoje. Para a gente entender bem o dorso, vamos imaginar uma dissecação virtual, indo camada por camada, da superfície até o fundo. A musculatura ali se organiza em dois grandes grupos, os extrínsecos, que são mais superficiais, e os intrínsecos, os profundos, que estão ali coladinhos na coluna. Começando pela camada mais de cima, a gente já dá de cara com esse músculo enorme e muito poderoso, o latíssimo do dorso. Ele cobre uma área gigante na parte de baixo das costas e é um dos principais responsáveis pelos movimentos do braço. Mas o mais interessante para a gente aqui é que a posição dele acaba criando uns espaços que são clinicamente super importantes. A gente já vai ver quais. O jeito que esses músculos grandes e superficiais se arranjam no corpo acaba criando marcos ou reparos anatômicos que são fundamentais para um bom exame físico e, claro, para o diagnóstico. E aqui está o primeiro desses reparos cruciais, o trígono da ausculta. Ele é um espacinho formado pela borda do latíssimo do dorso, a borda do trapézio e a escápula. O grande lance desse lugar é que ele tem menos tecido muscular por cima. E o que isso significa? Que quando a gente põe o estetoscópio ali, os sons da respiração ficam muito mais nítidos. É a anatomia trabalhando a nosso favor. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair desses marcos gerais e olhar para áreas bem específicas de fraqueza na região lombar. São locais que, infelizmente, são bem propensos à formação de hérnias. Então, o que é exatamente uma hérnia lombar? De forma simples, é quando o conteúdo de dentro do abdômen consegue escapar por uma falha na parede de músculos lá de trás. É um problema de contenção, e a anatomia nos mostra direitinho onde essas falhas costumam acontecer. E aqui estão os dois principais suspeitos. Na região lombar, a gente tem dois trígonos que são pontos fracos naturais na parede muscular. São eles, o trígono lombar inferior, conhecido como trígono de Petit, e o trígono lombar superior, o de Greenfeld. Agora, o interessante é comparar os dois. O trígono de Petit fica mais embaixo, limitado pela crista ilíaca e pelos músculos latíssimo do dorso e oblíquo externo. Já o de Greenfeld é mais para cima, perto da 12ª costela. Mas aqui vem o pulo do gato. Embora os dois sejam pontos fracos, na prática clínica, as hérnias de Greenfeld são bem mais frequentes. E esse gráfico mostra uma coisa fundamental sobre a origem dessas hérnias. A grande maioria, olha só, 80% são adquiridas ao longo da vida. Só 20% são congênitas, de nascença. Isso nos diz que os fatores externos, o que acontece com a gente, tem um peso muito maior nisso tudo. Que fatores são esses? Bom, as causas adquiridas podem ser iatrogênicas, que é quando a hérnia aparece depois de uma cirurgia na região, ou pode ser por causa de um trauma, uma pancada. E tem também as que surgem espontaneamente, por um enfraquecimento natural da parede do abdômen. Certo, já passamos pela superfície e pelos pontos de fraqueza. Agora, vamos mergulhar de vez. A gente vai para a musculatura intrínseca, que é o verdadeiro núcleo de estabilidade da nossa coluna. E essa transição é a chave. A gente sai das camadas que fazem os grandes movimentos e entra nos músculos que garantem que a coluna fique firme e protegida enquanto tudo isso acontece. O primeiro grande grupo que a gente encontra nesse plano profundo são os eretores da espinha. O nome já diz tudo, né? A principal função deles é manter a gente em pé, com a postura ereta, agindo como se fossem cabos de aço que estendem a coluna. São três: o iliocostal, o longuíssimo e o espinal. Indo ainda mais fundo, a gente acha os multífidos. E olha, o papel desses músculos é importantíssimo. Eles fazem o que a gente chama de estabilização segmentar. Pensa neles como pequenos estabilizadores de alta precisão que conectam uma vértebra na outra, principalmente na lombar. Sem eles, a coluna perde a rigidez e fica muito mais vulnerável a lesões. Então, por que esses músculos profundos são tão importantes? Porque eles estabilizam as vértebras, o que permite que os músculos maiores trabalhem com eficiência. E aqui está a grande conexão com a clínica. A disfunção dos multífidos é uma das grandes suspeitas em casos de dor lombar crônica. Eles, junto com os músculos rotadores, formam um sistema de suporte central da coluna. Para a gente fechar, vamos conectar tudo isso.
Vamos falar sobre como as variações anatômicas podem impactar a prática clínica e resumir os pontos mais importantes que vimos. Essa é uma pergunta muito importante, porque os livros nos dão um mapa, mas o corpo de cada pessoa é um território único. E as variações anatômicas não são nada raras, podendo ter consequências clínicas bem sérias. E aqui vai o exemplo clássico disso, o arco axilar. É um feixe de músculo a mais que sai do latíssimo do dorso e cruza a axila. Pode parecer inofensivo, mas a presença dele pode complicar bastante as coisas. E as implicações são grandes, viu? Esse arco pode comprimir nervos e vasos na axila, causando dor, formigamento. Numa cirurgia, como a de câncer de mama, ele está ali no meio do caminho atrapalhando o cirurgião. E pior, num exame físico ele pode ser confundido com um nódulo, um tumor. Então, para levar para a prática, aqui fica um checklist mental. Primeiro, saber localizar os trígonos da ausculta e os lumbares. Segundo, saber diferenciar as hérnias de Petit e de Greenfeld. Terceiro, ao avaliar uma dor lombar, sempre pensar na função do núcleo profundo. E quarto, lembrar sempre de considerar a possibilidade de variações anatômicas. E para encerrar, fica uma pergunta para reflexão. O dorso nos mostra como a anatomia define pontos de fraqueza. Pensando nisso, qual outra região do corpo humano também tem essas vulnerabilidades que são cruciais para a prática clínica? A anatomia está cheia delas e conhecer cada uma faz toda a diferença.